última questão se coloca. Item 4, gente. Quem não, Qual é não a sabe. página, hein? 203. Página 203, Tereza. Mandei de novo para você, Melone. Eu estou abrindo, é aquele que está de cabeça para baixo? Meu Deus. Eu mandei É agora para aquele. você. No celular está de cabeça para baixo. Você tem toda a razão. Mas eu estou Não, aqui com o dito cujo. deixa eu Então, ver se eu vamos lá. consigo. Eu vou lendo, tá, gente? Que Tá. já Vai passou lendo, muito porque tempo. eu estou com muita 11h45 já. dificuldade aqui. Você Você mandou escuta, Tereza, e vai tentando estou abrir aí. escutando. Então, por fim, item 4, tá? Por fim, uma última questão se coloca em função do que efetivamente aconteceu depois de 1967. Porque a gente vinha trabalhando todas as questões referentes à extensão, intenção, vocês lembram? A Aham. proposta tinha como objetivo a transmissão de um saber por intermédio dos passadores. Podemos nos perguntar se o fracasso nesse ponto não nos obriga a deixar em aberto a possibilidade de uma outra função do passe, de tal modo que a transmissão de um saber no júri só advenha por acréscimo. Então, ele reconhece, né? O Lacan tinha reconhecido um fracasso nessa ideia da transmissão de um saber através, por intermédio dos passadores, e o Didier se pergunta, né, se esse fracasso, nesse ponto, justamente, não nos obrigaria a deixar em aberta a possibilidade de uma outra função do passe. Que função outra seria essa? De tal modo que a transmissão de um saber no júri só adviria por acréscimo. Essa é a questão. Quer dizer, mas ele não está dizendo ainda aqui qual é essa outra função, né, do passe. Não. Talvez ele venha no dizer. parágrafo Vai seguinte. dizer agora. Isso. De que função se trata? O que foi dito por numerosos passadores e passantes depois da dissolução permite formular esta proposição, 2 pontos. O passe é a passagem da intenção à extensão, a ser entendida como a queda dos significantes privados da história particular do sujeito no comum. Então, o que era privado se torna público, né? Aham. A sequência dos S1s produzidos na intenção, conforme a escrita lacaniana, que é o discurso analítico, que ele está colocando aqui. E bota o S1 no lugar da produção, né? Isso. Transforma-se num encontro fora da transferência e fora do sigilo. Sim. Fora do sigilo, com 2 desconhecidos, que são os passadores, que em seguida falam com o exterior, em significantes quaisquer. Peraí. Fora da transferência e fora do sigilo, com 2 desconhecidos que são os passadores trabalham fora do sigilo? É isso que ele está dizendo. Eu não acho que seja isso, não. Não. Você ele que tá falou que dizendo são 2 fora do desconhecidos. sigilo da análise. Só pode ser isso. Peraí. Eu gostaria. Você, Tereza, falou 2 desconhecidos que são os passadores. Eu estava pensando que os 2 desconhecidos seriam os 2 analistas em questão. O que está surgindo. Eu não acho isso, não. Não, Olha são só. os 2 passadores Ele tá que falando dos passam para o passadores. júri. Isso. São os 2 passadores Como é que que passam pode para o o passador estar fora do Calma, sigilo? Tereza, calma. Vamos ler de novo? Tá? De que função se trata? O que foi dito por numerosos passadores e passantes depois da dissolução
permite formular esta Me fale a proposição. página. O que é? 203, gente. Página 203, item 4. Último parágrafo. O passe é a passagem da intenção à extensão. Ok? A ser entendida como a queda dos significantes privados da história, significantes privados da história particular do sujeito no comum. No comum. Até aí, tranquilo. Sequência, então vamos, calma. A sequência dos S1s que produzidos na intenção, conforme a escrita lacaniana, ou seja, produzir um analista S1, né, aqueles S1s, transforma-se no encontro fora da transferência, que eu estou entendendo a transferência analítica, né? Certo. Transforma-se fora da transferência e fora do sigilo. Que sigilo? O sigilo lá da análise pessoal. Só pode ser isso. Bom, agora Tá? sim. Com Não que? o sigilo do dispositivo. Não é o sigilo. Não, ele não está falando do dispositivo em si. Perfeito, Ele está perfeito. falando de uma etapa do dispositivo, que é essa Perfeito. transformação. Tá? Então, é aquilo mesmo que eu pensava, esse encontro Então, calma, fora da... Teresita, querida do meu Peraí, coração. Tereza, Vamos toda vez que terminar a eu começo frase. falar, Vamos você terminar a fala, frase. calma. Deixa só terminar a frase, porque Toda eu vez que também falar, eu você quero fala, entender. calma. Eu quero Não tô entender. Só um nervosa, não. minuto. Só um minuto, Tereza. Deixa eu só terminar a frase. Já vou te dar a palavra. Então, conforme a escrita lá, transforma-se no encontro fora da transferência e fora do sigilo, com dois desconhecidos que, em seguida, esses dois desconhecidos, eu estou entendendo que são os Que são os passadores, passadores, isso. que, em seguida, falam com o exterior em Que é o júri. significantes quaisquer. Bom, Sim. nesse Tá bom, ponto Tereza, eu pode pedi falar, a palavra. Mas Pode nesse falar. ponto, você já tinha lido isso, chegou até o quaisquer, eu esperei você terminar e disse: eu continuo achando, vou repetir e continuo dizendo. Tá bom. Esses encontros fora da transferência e fora do sigilo é o encontro dos analistas que estavam em questão no privado da análise privada do passante. Entendeu? Eu continuo achando que não pode. Gente, os passadores eles estão absolutamente dentro do campo do sigilo. Eles não podem falar do que eles escutaram no público. Eles não falam no público, Tereza. Eles falam no público do dispositivo, Agora Tereza. deixa eu terminar, Tá bom, Terezinha. Tereza. Tá bom. Então, eles estão absolutamente dentro do sigilo. Eles não podem falar daquilo que escutaram no público. Eles falam para um júri, né? Eu acho que essa passagem da intenção à extensão diz respeito ao efeito que, ao júri retornar isso para a escola, vai produzir um efeito. E o que é que esse júri retorna para a escola? Ele retorna os S1s que eles escutaram dos passadores. Então, esses S1s que foram produzidos na análise de cada um, no âmbito da transferência e do sigilo, eles são passados ainda em sigilo para o júri, os meios S1s, que já não são os mesmos, porque se estão passando, não são os mesmos. E depois esses S1 vão produzir um efeito na escola. Então, aí sim é que vai se dar, nesse efeito para a escola, o encontro do analista com o analisando, que aí, a essa altura, já está nomeado como AE, como ele coloca embaixo, os passadores e o júri, eles estão fora do sigilo, mas eles só estão fora do sigilo nesse efeito do retorno à escola. É assim que eu penso. Bom, Flávia, você pode falar, porque na sequência eu quero falar.
Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Assim, quando ele fala sobre essa questão no encontro fora da transferência, eu acho que ele está se referindo aqui à questão do dispositivo, dessa passagem especificamente do passante aos passadores, né? Assim, então, ali não tem essa transferência. Né, que seria Isso, específico da análise privada. Então, ele está isso, falando no encontro fora da transferência e fora do sigilo. Porque aí é o que ele diz, que a história do sujeito, do passante, vira significante comum, né? Então não tem isso, sigilo nesse sentido, isso, né? exatamente, Aí ele passa com os dois desconhecidos, que seriam os passadores, para os dois exatamente. Foi desconhecidos, o que que os eu passadores, entendi. que os passadores em seguidas falam com o exterior. Então, esse exterior me parece que é o cartel de júri que os Exatamente, foi passadores exatamente o que eu passam entendi. para os. É isso. Foi exatamente o que eu Em entendi. significantes quaisquer. Porque Isso. significantes quaisquer, porque não é mais o significante do passante. Virou comum, né? Virou significante qualquer. São os significantes que os passadores recolheram na escuta daquele passante, né? E tomaram como significantes importantes daquilo que eles escutaram, importantes de serem transmitidos, porque foi o que os tocou. Eles só acharam que era importante dizer isso e não aquilo, porque aquilo que eles escutaram os tocou. Onde? Na sua própria relação com o seu inconsciente. Porque inconsciente é Sim, alguma coisa que se transmite de um para outro, não é o sim, inconsciente do passante. Não é isso. O inconsciente se sim, passa nesse entre-lugar. sim, Concorda? Então, eu sim. entendo aqui exatamente isso que você falou. Porque ele vai dizer, em seguida falam com o exterior em significantes quaisquer, Uhum, quaisquer comuns, porque não necessariamente foi o que o passante privilegiou, mas aquilo que na enunciação dele pôde ser transmitido para os passadores se transformou em alguma coisa que eles puderam fisgar e levar para o júri. O exterior aqui é o próprio júri. Mas é claro que aham, o passador não vai falar com público qualquer, o júri não vai falar com público qualquer antes das coisas se estabelecerem, ou seja, antes de terminarem as falas, o depoimento dos passadores. Uma vez terminado, não só terminado esse depoimento, dos dois passadores. O trabalho que já vem se desenvolvendo nessa escuta e que depois cada um daqueles componentes do júri vai, no seu privado, trabalhar aquele material que ele escutou dos passadores e que ele escutou no trabalho com os seus pares lá no júri, é que ele vai poder elaborar algum trabalho que possa ser transmitido para a escola. Depois de 4 experiências no dispositivo do passe, é tudo que eu pude recolher. O que eu uhum, pude recolher é exatamente isso, né? uhum, Porque eu tive a oportunidade de estar em distintos dispositivos com outros pares. A única coisa que se uhum, repetia nesses dispositivos era eu e a Ruth. E a gente conversava uhum, muito, né? Dessa uhum, experiência de você estar em vários dispositivos com outros pares de outras escolas, inclusive, e como esse trabalho, né, se modificava a cada dispositivo. uhum, Agora, uhum. assim, eu entendo que a questão, porque tem uma questão aí na nossa escola, fala-se muito de sigilo, mas É, muitas vezes eu escutava, né? Eu escutava é, comentários, né? De, como se já se soubesse tudo, entende? aham, Sobre quem estava no dispositivo, que não é bacana, mas é o que sim, acontecia. A verdade é essa, não vou aham, tapar o sol com a peneira. É aham, esperado que o sigilo
se mantenha. E foi por isso, justamente, que a gente insistiu em vários membros de outras escolas, porque é isso, quando a escola é muito pequena, fica difícil. Né? Aham, Fica difícil. aham, Até porque o próprio passante dá sinais disso. aham, É curioso. Né? aham, Ele mesmo deixa transparecer. Não que ele queira, mas isso aparece. Mas vamos voltar para o aham. texto? A É, frase seguinte, você vai ler, eu quero, no final, remarcar, ele vai dizer, resguarda seus significantes privilegiados. isso, isso. Então, vamos lá. Ah, É, Então, vamos lá. pode Assim, fazer, Sim. pode Assim, fazer. reduzindo-se o analisando. assim reduzindo-se, o analisando, ele e seu nome, Lacan, a significantes quaisquer, ele pode ocupar o lugar de analista. Pode fazê-lo e pode, então, ser nomeado sem entrar, olha o que ele vai dizer, no conluio que, seja manifestamente, seja por trás de um aparelho burocrático, Isso, resguarda seus significantes privilegiados. Eu acho Muito essa isso, frase bacana. do Muito Didier bacana. lapidar. Fala, Sim. isso. Tereza. Não, era isso, eu queria marcar que essa frase lá que você chama de lapidar traz isso, do resguardo dos seus significantes. E ele, inclusive, menciona isso que você disse, que é o bochicho dos Ele diz bastidores. aqui, então, Tanto faz, pode porque isso vai fazê-lo e acontecer. pode ser nomeado sem entrar no conluio que seja manifestamente, seja por trás de um aparelho burocrático, resguardar seus Isso, significantes privilegiados, como se ele tivesse significantes privilegiados que ele tivesse que guardar. E não é porque isso, Aham, se ele isso. transformou em significantes comuns, o nome comum, significantes comuns, não tem nada a ser guardado, e muito menos resguardado. Né? aham, Então, vamos lá. Essa passagem do particular, Sonderlich, para o comum, Ai, meu Deus. Gemeinlich, não deixa de se relacionar com a destituição subjetiva como fim da análise didática, não é? Alguma Agora, observação, meninos? estou tentando achar outra página. Ah, Tereza. É muito difícil, o texto está... Então, eu vou repetir para você prestar 200, atenção. 200 e quê agora? 204, 204. 204. 201, 203. Ah, vai, eu não consigo achar. Então, escuta o que eu estou falando aqui, ó, Vou que escutar o talvez que te você está ajude. falando. Só Não, uma não, coisa, para Tereza você poder Meloni, eu mandei entender. para você, pro Hum. privado, para o seu WhatsApp privado, o texto. Eu abri, não tem Ah, duzentos e é? quatro. Não tem Mas Ah, 204. está de cabeça para baixo, está muito difícil de ler. A Bárbara, isso é uma tortura. Eu abri aqui, Flávia, não tem 204 nesse que você me mandou, não. Tereza, eu vou ler bem devagar para vocês todos que estão com problema aí entenderem, que isso é importante, senão vai ficar difícil a gente continuar aqui. Pois Então, vamos é. lá. Essa passagem, eu não vou ler essas palavras em alemão, até porque eu não sou versada no assunto, eu leio do meu jeito. Essa passagem do particular para o comum não deixa de se relacionar com a destituição subjetiva como fim da análise didática, não é? Ele coloca como pergunta. Opa, como é que tá? Tá? Essa é a questão. Quando Lacan falou na escola, em Obrigado, dezembro viu? de Boa tarde. 67, Vadson, fecha aí, fecha o Vade. microfone. Então, quando Lacan falou na escola em dezembro de 67 sobre a destituição subjetiva, ele recorreu à sua experiência do ano de 61. Foi aquele acontecimento. Seus próprios analisandos
colocados na posição de passadores, falando dele, entre parênteses, como passante à espera de ser nomeado na IPA, fecha parênteses, na comissão turquê, abre parênteses, na posição de júri, fecha parênteses. Que disse ele, então? Eu vou repetir porque está meio confuso aqui para quem não tem o texto. Putz. Então, essa é a questão. Quando Lacan falou na escola em dezembro de 67 sobre a destituição subjetiva, ele recorreu à sua experiência do ano de 61. O que aconteceu no ano de 61? Aí ele vai colocar aquilo que é o dispositivo que ele pensou com o dispositivo, fazendo uma analogia com aquilo que se passou com os seus próprios analisandos na posição de passadores dele e Lacan, que ficou congelada ali uma situação. Então, é isso que eu vou tentar aqui colocar para vocês. Então, seus próprios analisandos, aí ele abre um parênteses, colocados na posição de passadores. Imagine a angústia desses analisandos, Eu não é, imagino. que estavam sempre num entre-lugar, né? Porque Isso. tinham lá uma questão estabelecida internacionalmente com a IPA Isso. e passar por uma situação singular, particular ali com o Lacan. De ser nomeado na IPA, né? Que era essa É, questão. perdeu uma Então, nomeação Então, internacional. esses analisandos, falando dele, Lacan, que na verdade estava como passante à espera de ser nomeado na IPA, né? Na comissão Exato. turquê, eles falavam do Lacan na comissão turquê. E Sendo, a comissão turquê na posição de júri, sendo negociado, né? Uma sendo negociação. negociado. Aí, que disse ele, então? Aí ele vai responder, abre aspas, tá? Imaginem-me em 1961, sabendo que era útil a meus colegas ao reingressar na Internacional ao preço de meu ensino, que seria proscrito dela. Ele seria aceito, mas tinha que ficar de bico calado. Prossegui nesse ensino. No entanto, eu, ao preço de me ocupar apenas dele, sem sequer me opor ao trabalho de afastar meu auditório. Que eles queriam também que afastasse o auditório, Isso. o público. Estes seminários, aí está um exemplo de destituição subjetiva. Queriam que ele simplesmente abortasse a sua própria condição frente aos seus analisandos, inclusive. Né? Não será essa, fecha aspas, tá? Não será essa uma das origens da invenção do passe, na medida em que o analisando tem que transformar um saber privado num saber acessível a um, ele escreve de outra maneira, um certo público, publicum, e não Offenlichkeit, segundo a etimologia de que o privado é aquilo de que privamos os outros. Vocês entenderam? Não. Tereza, Essa questão do privado, né? Que é privado como privando os outros, né? Isso. Eu vou repetir. Não será essa uma das origens da invenção do passe, na medida em que o analisando tem que transformar um saber privado num saber acessível a um certo público. Tá, mas essa qual? Porque Segundo o que a você leu etimologia, antes... deixa eu só terminar a frase. Segundo a etimologia de que o privado é aquilo de que privamos os outros. Pode falar, Tereza. Quando você começa a dizer essa não seria, esse essa está referido ao parágrafo anterior, que eu também já não entendi, porque você leu, eu com todo esforço, mas assim, abre parênteses, fecha parênteses, está impossível de entender. E não, Deixa eu não falar tem... uma coisa. A O que, única do coisa que que eu ele está consigo... Deixa eu falando? terminar, Flavinha. A única coisa que eu Dica. consigo é entender a explicação da Tereza, mas o texto eu não tenho acesso. Não estou conseguindo, tá? Ok.
Diga lá, Flávia. Não, só para entender essa parte que eu acho que é super importante, que ele está falando desse momento, né, da história da psicanálise, onde o Lacan foi expulso da IPA, e aí ele passou por uma situação onde os analisandos tinham que falar dele, né, para alguns membros da IPA, não é isso? Para Isso, ver se isso, Lacan ficaria ou não na IPA. isso. Aí o Ou Felipe seja, seria Julian, ou não reconhecido como analista. Por isso que ele se isso. coloca na posição de passante. Olha, Ele Isso. sofreu E isso. aí, Isso. isso. E aí o Felipe olha, Julián está falando, não seria aí a origem do passe, do olha. dispositivo do passe, porque já tem mais ou menos essa estrutura, né? Isso. Nós estamos vivendo aqui exatamente a experiência do passe. O Julian está nos passando a visão dele sobre o que se passou nesse momento histórico importantíssimo, concordo, e está passando para a Tereza ou para outras pessoas que estão lendo, Não, para a e Tereza, não. Peraí, Tereza. Peraí, meu amor. Para Tereza, sim, Tereza Nazar, e as demais pessoas que estão lendo. Então, ele é um passador desse acontecimento Isso. para outra pessoa, e essa outra pessoa, Tereza Nazar, Flávia, eu não vou citar todos os nomes, os que estão lendo, estão explicando para mim, mas eu não estou conseguindo entender o que se passou, porque engraçado, né? A gente está falando de passe, a gente está sofrendo essa perda que o passe traz. Uhum. Perceberam? José Nazar, cadê O você? que que você não está entendendo, Tereza? A, Vamos lá, vamos a botar. frase, a frase que a Tereza começa assim, isto não seria, esse isto está Não, falado não no tem isto, parágrafo. não. Não tem isto. Não será essa uma das Essa, origens da desculpa, invenção do tá vendo? passe? Olha como é que está difícil, eu não estou lendo. Então, eu ouvi essa e passei para isso. Tudo isso é passe. Ah, essa seria esse Essa, mas acontecimento. essa, mas Esse, essa foi lido antes, Nazar. E quando foi lido antes, eu já não consegui acompanhar, porque tinha muito parênteses, fecha parênteses, esse termo eu não vou falar porque é em alemão, entendeu? Tá difícil. Desculpa, Bom, mas eu vou então, ler, Gente, então, então, sem então, parêntese, tá? Eu vou ler tudo de novo, sem parêntese. só por um minha causa minutinho, não. Agora, eu Tereza. acho Olha também aqui, que Tereza Mel. tem que ter uma boa vontade, né, de quem está escutando sem o texto, tentar não, eu entender. passei o texto para a Tereza agora. Passou o texto, tá no grupo do Agora de GT. novo, E Passou de passei, novo, isso que eu ia falar. eu passei, Tereza, Nazar. Tereza Meloni, é essa Oi. passagem do particular para o comum. Foi Isso, isso que eu entendi. A isso. Tá. passagem Esse do texto, Nazar, particular para o passou comum. a página 204. Abri agora, consegui. Pronto. então vai lá. Então, eu vou Essa reler, tá? passagem, Eu vou reler Essa desde passagem essa está no, passagem do essa particular para o passagem está na comum. página, essa passagem está na página Essa 203. passagem do particular para Peraí, o comum. peraí. Porra, Tereza, 204, aí fica difícil. Mas a tal da 204, passagem, a tal da passagem que ele está se referindo, Sonderlich, 204. mas ela está explicada na 203. Ele está se Não, referindo ao que 200, falou antes. não. Ele está dizendo Não? a Tá. passagem do particular para o público, É que Para o é essa comum. passagem. que é o que você sempre ensina da aula, tal, a questão do passe. Então, Tá, é 204. Começa, Tereza. tá. Estou acompanhando Essa agora. Obrigada, passagem do Nazar. particular para o comum não deixa de se relacionar com a destituição subjetiva como fim da análise didática, não é? Essa é a questão. Quando Lacan falou na escola, em dezembro de 67, sobre a destituição subjetiva, ele estava na proposição. Ele recorreu à sua experiência do ano de 61. Ele recorreu à sua própria experiência. Seus próprios analisandos, colocados na posição de passadores, falando dele como passante à espera de ser nomeado na IPA, na comissão Turquet, na posição de júri, que disse ele então? Porque ele saiu de um lugar e ia ingressar em outro lugar, né?
Não, como é Porque que é isso? foi desfeita a escola francesa. Eu me lembro dessa questão. Porque ele era da IPA, era Isso, didata da IPA, isso, importante. Aí fundaram lá a escola francesa, que esperava ser Isso, acolhida pela IPA. exatamente. isso, É Mas isso eles aí. só o fariam se Se ele cortasse a fizesse cabeça de aquilo. Lacan, ou que Exatamente. isso, isso. Lacan abrisse mão de ser didata Isso, e exatamente. abrisse mão dos seus seminários e abrisse mão de Isso, falar para público leigo. isso. Exatamente. Então, Caçassem a isso que posição está entre dele. Queriam parênteses é caçar. muito importante. E aí essas começa uma negociação política Exatamente. que é Chamam os realizada analisandos dele. por uma comissão turquê que se dava nos congressos internacionais, Isso, ora num Sim, país, sim. ora no outro. isso. E Que os analisandos. se colocaram na posição de júri, né? Na Justamente posição de julgando. passadores. Não, ele está dizendo aqui, a comissão turquia na posição de júri. Isso. Então, Uhum. para quê? Para, através do que fosse. Eles chamam os analisandos do Lacan, interrogam esses analisandos, que evidentemente queriam também entrar para Queriam isso. saber o que se passava nas análises deles Isso. e para ver se aceitavam ou não, ou seja, já estava o veredicto, né, que não aceitariam. Estava colocado de saída. E queriam proscrever o ensino, Isso. a análise didática e o público leigo. Interessante, né? Destituí-lo da condição de analista. Por isso que ele está falando de destituição subjetiva. Destituí-lo da condição de Ele analista. havia pego o exemplo também do guerreiro aplicado, né? Isso. Mas E vamos lá. é interessante ele estar usando essa passagem da IPA, né? De um outro lugar que ele queria na IPA, que não lhe foi dado, ele está usando como uma metáfora, uma figuração do que é o passe, que seria isso um dispositivo, de certa forma, que foi montado. E ele está dizendo, agora Nazar reportou, e isso é importante, ele não diz aqui, mas já havia um final previsto. A Tereza ainda agora mencionou que ela também ouvia comentários, parece que já sabiam de tudo. Eu acho que esse apontamento é muito importante para quem está, para esse momento da nossa escola, ou outras, enfim, que estão tendo cuidado de trazer o passe, resgatar o passe para a escola, essa história de já de ter um veredicto. Julgamento, um veredito. Eu não diria veredito, mas pelo menos uma intenção já de que a coisa vai dar ruim, entendeu? De que vai acontecer isso. Isso como é um se perigo. Fosse bom nomear, né, Tereza? Isso é um perigo. Porque quando você nomeia alguém no passe, a pessoa tem que trabalhar dobrado, né? Espera-se. E é bonito, porque isso sou eu que falo, não li em lugar algum. Não. A frase não está, mas o fenômeno sim. É bonito o custo disso tudo, né, no movimento da IPA fundando o fenômeno Jacques Lacan. Porque é a IPA que funda Lacan. Sim. Exatamente. O Didier Vaio fala em algum lugar, eu não sei se é numa carta quando Lacan morre, no jornal Le Monde, a IPA não conseguiu suportar o real do ensino de Lacan, daquilo que o ensino trazia. E aí teve que fora-cluir o real. E da posição de poder, Nazar. Expulsou, tem essa questão. fora-cluiu, e aí fundou o fenômeno Lacan. E nomeou o Lacan, então. Exatamente. Porque muito hoje é interessante, é fácil se trabalhar isso, do que é a passagem de alguém que sai da IPA e vai para Lacan. Mas antes não existia Lacan. É sair da IPA e ir para onde? Não é para o quintal? Qual quintal? Para os seus próprios significantes, S1.
O Lacan é a ideia que o Lacan traz no final de análise, que é sair do menos fi e produzir um significante novo. Não é um significante, mas foi o que Lacan fez. O Lacan produziu o lacaniano, né? O campo lacaniano, Ele né? inventou, né? Ele Como um inventou. significante. O termo que o Lacan usa ao final de análise é produzir um significante novo. Por Ele isso que eu usa estou usando a produzir, palavra produzir. produzir. Mas eu entendo que ele inventa. O passante ele inventa uma Tá bom. resposta para o real que ele recorta da sua experiência. Perfeito, Tereza. Eu não E isso discordo é de uma você. produção, com Ok. certeza. Bom. Então Isso é uma estamos concordando. produção. Isso. Ai, vamos É, lá. Agora está é, melhor. imaginem-me em 1961, sabendo que era útil a meus colegas ao reingressar na internacional ao preço de meu ensino, que seria proscrito dela. Prossegui nesse ensino, no entanto, eu, ao preço de me ocupar apenas dele, sem sequer me opor ao trabalho de afastar meu auditório. Estes seminários. Aí está um exemplo de destituição subjetiva. Isso é o Lacan falando, tá? Em 61. Aí vamos aqui com o comentador. Não será essa uma das origens da invenção do passe, na medida em que o analisando tem que transformar um saber privado num saber acessível a um certo público? Segundo a etimologia de que o privado é aquilo de que privamos os outros. Lacan, ao falar da psicanálise como um bem comum, indicou assim a necessidade dessa perda de privação-privatização, perda a ser colocada na base de uma escola. Os significantes que eram minha caixinha de joias, a partir do momento que isso se torna público, né? Não tem nada. Por isso que ele diz que o nome próprio tem que se tornar um nome comum, né? Sim. É essa a questão. O que me representa no privado, a partir da experiência do passe, não representa mais a mim, representa outra coisa a ser transmitida. Porque se continua numa posição egóica, né, na coisa do indivíduo, da minha Isso. posição narcísica, não há o que se transmitir aí. Né? Eu acho que eu queria concordo, queria acrescentar que esses significantes que circulam, que vão para o público, não só não representam mais a mim enquanto eu, que estava sendo veiculado na análise pessoal, portanto, no sigilo, como eles inauguram, eles transmitem, eles não representam, é diferente, representar uma coisa, transmitir é outra. Eles transmitem a essência do significante, que é a falta, que é a falta da coisa em si, ou seja, a questão do desejo, a questão do avanço da psicanálise, né? Mas não esqueçamos o que ele diz. O Lacan diz que o que é um significante é aquilo que representa o sujeito para um outro significante. Isso. É a definição básica que ele dá. Né? Isso. Não representa nada, mas representa o sujeito para outro significante. Então, mas no passe já a questão muda, quando ele fala em destituição subjetiva. Exato. Está se tratando de um objeto. Exatamente. Não tem mais significante aí para representar. O sujeito não é mais representado do significante, porque ele se torna um sujeito acéfalo da pulsão. Por quê? Por que ele não é representado? Porque quando esse significante chega a esse público, eu penso assim, não sei se vocês concordam, ele já é S1. E o S1
Ele não faz esse movimento de deslocamento metonímico. O S1 fica Aham, fora da cadeia, como isso, inaugural. Por isso isso. é que, ao mesmo tempo, ele não é representado e, ao mesmo tempo, esse significante é um qualquer. Porque se É, ele é é, S1, ele pode ser um é, qualquer. exato. Ai, que bom, Porém, agora eu estou ficando inteligente. porém, tem uma outra coisa que eu acho que precisa. Concordo com tudo que vocês dois estão dizendo, mas eu acho que tem que poder também entender que a partir, digamos, a partir da finalização do retorno do que foi a experiência no dispositivo para a escola, de alguma maneira, esse sujeito ele precisa recolher, porque ele não vai ficar, né, não vai virar mestre zen. Então, ele não vai ficar identificado, né, a coisa alguma, mas ele precisa, sim, se reintegrar numa cadeia de articulação de discurso. E, portanto, né, ele vai, de algum modo, fazer uso do que ele recolhe dessa operação de transmissão para a escola. Ele vai escutar os passadores, a fala dos passadores, vai escutar a fala do júri. Ele vai recolher isso e vai recolher também, né, a sua própria experiência tendo passado no dispositivo, Por tendo isso é que, sofrido a por isso é que experiência do Eu dispositivo. acho que ele vai recolher isso enquanto objeto, Denise, não é mais enquanto sujeito. e por isso é que é Como objeto, você importante. não recolhe nada, Tereza. Objeto é perda. Mas Você você só mesmo recolhe a acabou de partir dizer. do restabelecimento de uma posição subjetiva, que Você não é mesmo mais a acabou, mesma do neurótico. você mesmo acabou de dizer que, ao final de análise, não se trata mais de cadeia significante. Eu concordei. Então, eu estou sendo coerente com o que foi dito atrás. Mas eu estou dizendo que, a Ao final de partir, análise, se o sujeito fica. encerrado Por isso, isso é quando eu que falar, isso, por isso é que eu digo, isso a sou gente eu falando dizendo, junto, o raciocínio sou se... eu dizendo, não está escrito no texto, mas é a leitura que cada um vai fazer a partir da Isso. proposição. Isso, O passe é um dos pilares, não é, de uma escola, tal como os cartéis. isso, E o passe, quando alguém pede o passe e passa pelo dispositivo, escutem isso com carinho, tá? Nada de paranoia. E passa pelo dispositivo e sai de uma escola, esse alguém, esse passe não existiu. Retroativamente, ele é anulado. Ele não existiu. Ele não tem consequência. Nem a escola o produziu, não é óbvio, porque não há um sem o outro, não tem lobo sem cordeiro. Isso. Não é dizer o exato. sujeito saiu, mas a escola expulsou também. Tem os dois lados. Não é? A escola não soube acolher, não conseguiu. Foi difícil, foi traumático. A IPA não acolheu o Lacan. Não é? Então, a outra coisa é que diz que o, o passante, não é? O AE, é a relação com os outros AEs de uma escola, a partir de uma horizontalidade. Isso que o Julian bate muito nas Isso, entrevistas, essa isso, questão de uma transmissão horizontal. E isso. Mas E dá uma posição de poder. a IPA, quando É queria. uma relação com os seus pares que passam a ser aqueles que passaram por essa experiência. E isso porque o Lacan ele fala um negócio bem bacana, ele diz assim: eu estou à espera de rivais à minha altura. Você pode ler isso de várias maneiras. Rival à altura não é aquele que fica bicando o outro. Rival à altura é aquele que traz na dialética de um discurso alguma coisa que criva o discurso do outro e faz avançar. E não, fica bicando. exatamente, não ficar destituindo o outro publicamente, por exemplo, né? Que é muito Agora, olha desagradável. só, essa última frase que a Tereza leu, né, fala de uma perda a ser colocada na base de uma escola. E exatamente nessa última frase, o Nazar está falando
dessa Isso. passagem, desse episódio, que alguém que passou pelo passe, ou passou, não passou, não sei, mas, enfim, em vias de passar do passe, sai de uma escola, ou em seguida sai de uma escola. Né? Mas ele está dizendo aqui que, quando Lacan fala da psicanálise, ele fala como um bem comum, né? E por isso Isso. é a necessidade de uma perda, de que Isso. algo seja privado dessa escola. E aí a gente tem os movimentos, convergência, né? Quer dizer, a gente tem a comunidade analítica que está. Isso. Né? Tem que privar a transmissão que a gente Está me ocorrendo agora que produz. Né? quando se diz a cadeia de significante inconsciente estruturado como uma linguagem, vai se dizer um significante representa o sujeito para outros significantes. Agora, esse S1, a cada vez, incessantemente, no significante seguinte, ao qual representou o sujeito, ele vai engendrar uma falta. Porque ele é real. Ele engendra o que está escrito como subconjunto vazio. Foi o que eu falei agora, porque ele está fora da cadeia. Que ele engendra um vazio, Isso. que é onde vai haver o trabalho de RSI, de simbolização, e que vai dizer que na psicose não há esse subconjunto vazio. Nas psicoses. Ele vai engendrar a fórmula da E fantasia. aí eu perguntaria se todo o trabalho, porque é um trabalho do caralho, esse negócio de dispositivo do passe, ele não é algo que não cessa de engendrar esse subconjunto vazio, para que a escola possa trabalhar. A escola possa trabalhar. O trabalho de uma escola. Não é um trabalho qualquer. Então, ele valoriza a perda que o dispositivo traz para uma escola. Daí a dificuldade que, pelo menos eu e nós todos enfrentamos para instituir, para trazer esse passe, para incluir esse passe na escola. Não é só na nossa escola que essa dificuldade. Alguns em todas, conseguem, eu diria em todas. Alguns conseguem um pouco mais facilidade quando eles tomam o dispositivo e tomam como algo acabado, como algo da ordem do instituído, ou seja, da ordem instituída, e conseguem lidar com mais facilidade. Pois é, mas será que ali não acontece exatamente o que a gente leu na página anterior? Exatamente, eu Né? também acho. Porque eu acho que o passe tem sempre que ser bicado, tem sempre que ser furado, questionado, e é por isso que dá um trabalho do cão. Porque quando você institui o passe, você tira a possibilidade de haver algo novo. Então, concordo com você. Sempre assim, agora, tem uma questão que eu acho interessante. Assim, a gente começa as coisas sem saber, né? E você, na medida em que você vai passando pelas experiências, você vai, de alguma maneira, decantando alguma coisa do que foi o resto, né? O resto de cada experiência. Eu acho interessante que a gente. Bom, vou falar da Escola do Rio, da Escola de Vitória. A gente levou um tempo para se autorizar a pensar a possibilidade da nomeação verdadeiramente. O que não nos impediu de experimentar o dispositivo do passe sem as nomeações. E isso, né, de alguma maneira, nos ensinou coisas muito importantes. O que pode dar certo, o que pode não dar. Eu estou falando isso porque algumas instituições na França, né, inclusive a instituição que o Alain tinha fundado, eles não trabalhavam com nomeação. E isso sempre, particularmente a mim, me fazia questão. Falei, bom, qual seria a finalidade de você ter o dispositivo do passe sem nomeação? Será que tem um acochambramento aí para não melindrar? Foi o efeito daqueles suicídios que aconteceram? A gente pode pensar de várias maneiras, mas não vamos falar dos outros, vamos falar da gente. A gente agora está num movimento bem interessante.
A Tereza trabalhou esses 2 anos longamente com um grupo de analistas que não sabiam nada, ou não, e pior, não queriam saber nada sobre o passe. Ela conseguiu trazer, conseguiu que esses analistas da nossa escola se implicassem na problemática do passe. Então, a gente está nesse movimento de poder vir a nomear e tudo mais. Mas não será que essa experiência tem muito ainda a nos ensinar? Todas essas etapas, será que a gente já visitou, né, todos os efeitos? O efeito, inclusive, que o Nazar falou, as pessoas foram embora, mas a escola expulsou. Quando você falou isso, Nazar, imediatamente me veio na cabeça assim, ora essa, a escola não é cada um não tem que se responsabilizar pela escola que quer, porque certamente, né, Tereza, eu nem se fala, meu Deus do céu, muitas vezes passou na cabeça, caramba, o que eu vou ficar fazendo nessa escola? Que escola é essa? Por que essa escola está me expulsando? Esse sentimento passa, mas a gente acaba encontrando, né, uma forma de se renodular na escola, porque a escola não está fora. A não ser que haja uma coisa muito grave. Mas Eu quero levantar a mão aqui. Como é que levanta a mão? Mas eu penso que e veja bem, eu não estou falando isso fazendo julgamento de valor em cima de ninguém. Eu estou falando a partir do que tem sido a nossa experiência. O trabalho as dificuldades que a gente enfrenta no convívio, não vou falar de escola, no convívio, coloca sempre em questão a escola que a gente idealiza. Inegavelmente. Coloque em questão. E eu acho que esse trabalho de elaboração e de destituição da escola ideal nos permite avançar. É o que eu penso. Pode falar, Tereza. Eu só não entendo, como você falou lá no início, eu já não lembro mais das suas palavras, me desculpe, mas quando você introduziu essa questão de ficar na escola, insistir na escola, falando de você, de mim e tal, você disse, de alguma maneira, quando o Nazar fala, as pessoas que saíram, será que essa experiência já nos ensinou? Eu queria até fazer, como eu sempre faço muito bem, o dia que uma experiência me ensinar tudo, eu já estou no caixão. Porque mas eu não estou falando de ensinar tudo. Deixa eu falar. Eu não falei, eu não estou dizendo. Você vai me desculpar. Mas eu não falei de tudo. Então, Tereza, eu ouvi você até o final, esperei. Tá bom, Tereza. Você está torcendo minhas palavras, é isso. Tereza, eu antes de começar a falar, eu disse que não saberia usar as suas, eu só posso usar as minhas, minha amiga. Tá bom, Tereza. Fala, Tereza. Fica nervosa. Fala. Não deixe de falar. Já perdi o meu raciocínio. Bom, o que eu queria chegar é dizer o seguinte, eu não entendo você mesma sustentou sua fala para falar dessa experiência, dos que saíram, etc., e também dos que ficaram, você me nomeou a mim e se nomeou também. Você, de certa forma, falou, essa experiência já nos ensinou. Então, eu não consigo categorizar, separar o bom do mal, como aqueles que ficaram na escola, eu, você, etc., etc., foi uma conclusão melhor do que aqueles que saíram da escola, na medida em que a experiência dessas pessoas com o passe levaram elas a sair da escola. E eu não consigo ver em que isso a gente pode dizer que é bom ou mal, porque a experiência ensinou a elas isso. A mesma experiência ensinou a mim ficar e arranjar uma forma de ficar, e a você, etc. Entendeu? Porque quando assim, sai da escola e aí isso seria errado ou seria ruim, acho que o que eu vou retomar minhas palavras. Conclui o que você tem a dizer, que eu vou retomar. É o que a pessoa pode extrair da sua experiência, mas nenhuma experiência vai dar
a conclusão final, porque ela só está no caixão. Aham. Tá. Obrigada. Então, eu vou né? retomar minhas palavras, porque, veja bem, eu não usei todo, eu não usei que sabe tudo, nada disso. O que eu disse, eu vou repetir, o que eu disse é que me parece, tá? É a minha leitura, me parece que estar na escola, o trabalho de estar na escola, implica em você se reposicionar em vários momentos. Não é fácil estar com outros trabalhando. As diferenças, elas aparecem. Eu estava me referindo que o trabalho de escola, aquele que sai pelos seus motivos, porque eu usei o que o Nazar disse. Nazar disse: como é que você falou, Nazar? Já até perdi o raciocínio. Eu estava querendo dizer, não fiz julgamento de valor de bom ou de mal, que é bom ficar, que é ruim aquele que sai, que é melhor quem fica, que é pior quem sai. Não foi isso que eu falei. O que eu disse ressignificar, né? A sua posição com seus pais é alguma coisa que traz ensinamentos. E aí eu usei o exemplo. Quem é que, em dado momento, com uma dificuldade qualquer, né, que são muitas, não pensou, poxa, o que eu estou fazendo nessa escola? Vou embora. Acontece que a escola, o meu entendimento de escola é que a escola é cada um, é o investimento de cada um num trabalho que é privado, que aí sim é um trabalho privado de elaboração, que o sujeito se empenha, não é esforço, mas é um empenho, é um investimento, é um entusiasmo em transmitir. O sujeito tem todo o direito de não se interessar mais em estar com aquelas criaturas. O que eu quis dizer é que, em ficando, isso traz um ensinamento, né, para esse sujeito, no sentido. Claro que deve trazer outros ensinamentos para quem foi embora, mas eu não estou interessada em falar daquele que foi embora, eu estou interessada em falar daquele que fica. Isso traz um ensinamento para aquele que fica, dele poder ressignificar a sua relação de transferência de trabalho com os mesmos pares ou com outros que chegam, né, que antes não tinha sido possível. Eu estou falando da minha experiência, cada um fala da sua. Eu não estou fazendo julgamento de que é bom ou ruim ficar ou sair. Eu estou dizendo que isso traz a possibilidade do sujeito se reposicionar. E vamos, por favor, continuar no texto. Faltam 15 minutos. Alain Dieval diz o seguinte: reato com isso, no ponto em que estávamos ontem, no final da discussão, na medida em que a resposta trazida por Felipe pode ser controvertida. Você diz, quando não damos a nomeação ao passante, isso traz o risco de paranoizá-lo. Então, a pergunta que lhe faço é a seguinte: como sustentar teoricamente esse problema da nomeação? Eu estou entendendo que ele está dizendo que a questão da nomeação é um dos problemas cruciais para a psicanálise lacaniana depois da invenção do passe. Vocês concordam? Ou não? Acaba de ler, Tereza. Como é, por exemplo, que você dá conta do fato se a mensagem do analisando tem essa famosa estrutura do Witts e se a característica do xiste, e nisso que ele é profundamente enigmático, é que não conhecemos o nome de seu autor. Ele é anônimo, do xiste, né? Como é que você sustenta se essa estrutura do Witts lhe parece incontornável, o fato de um júri ter que se manifestar por um ato coletivo de nomeação, que é, em termos teóricos,
na estrutura do sujeito o nomeador e que é esse nomeado? Essa é uma questão cabeludésima. Vocês vão querer parar por aqui ou seguir? Acho que cabelo 10 vai parar qualquer dia, né? Ficar com esses cabelos entalados na garganta. A gente vai ter que É o destrinchar seguinte, isso aqui. ele não tem como contradizer, né, a tomada que o Didier faz do conceito de Witts para caracterizar o que se passa no dispositivo do passe. Não tem como, é realmente dessa ordem, né? Agora, isso não sustenta a nomeação, mas há outras coisas, outras leituras. Eu não vim preparado, não sabia que ia enfrentar essa situação cabeludésima, senão teria me preparado teoricamente melhor. Mas, por exemplo, uma que eu me lembro é que a nomeação não se refere à autoria, como ele diz aqui, né? Se a característica do xixanismo é que não reconhece o nome do autor. Algumas leituras, como eu disse para vocês, não me preparei, então não posso citar, dizem que não se trata aí de nomear a autoria do que se passa no dispositivo do passe, e sim, ao dar nome, é chamar. Então, toma o nome não como um nome que designa a autoria, mas, ao contrário, um nome como chamador, como aquilo que evoca o sujeito a trabalhar. Eu acho também que não se pode, que não, acho também que essa vertente, essa maneira de ler a questão da nomeação, a meu ver, também procede. Então, o problema é cabeludo, porque tem várias maneiras, né, de entender o porquê nomear e o porquê não nomear. Agora, eu acho, com todo respeito, aí como o Jean fala, né, do Felipe Julián, essa história de paranoizar, tem que nomear, porque senão. Eu acho isso assim primário, porque se a gente vai nomear para a pessoa não ficar paranoizada, é porque não houve Olha nem final só, de análise e nem eu para sugiro a pedido. gente ler, Tereza, eu sugiro a gente ler, porque a Alice Cherki vai retomar essa frase e vai tentar introduzir mais elementos para a gente discutir. Então, vamos Mas lá. obrigada por poder me deixar falar um pouco do problema Você falou cabeludo. bastante. Alice Obrigada. Cherki, para Obrigada por ter reintegrar. me deixado falar. Porra, Obrigada. Tereza. Para reintegrar o que disse de Mézières, há uma questão a levantar que se une a esta. Quando você diz que o passe é feito, entre outras coisas, para reintroduzir uma distância entre a coisa e o significante, estou retomando suas palavras. Isso se liga à questão da alienação. Você coloca como uma assertiva, de certa maneira, que o dispositivo do passe teria tido por objetivo impedir os efeitos de dominação e reintroduzir essa distância entre a coisa e o significante. Ora, parece-me, e é por isso que eu gostaria de ter uma resposta sobre essa nomeação, já que também apoio o dispositivo do lugar X, que, ao contrário, isso parece produzir, na maioria das vezes, pelo menos institucionalmente, um conluio entre os dois. Aí, Felipe Julián, respondendo rapidamente a Alain, a propósito do Witts, creio que há realmente uma questão que se coloca no nível da nomeação. Tenho a impressão de que se confunde nomeação com sacralização, porque, retomando o que você disse,
a respeito do xiste, a nomeação em si não seria nada além da gargalhada. Aí a Alice Cherki. Eu gostaria de ver as pessoas rirem um pouco mais. A gargalhada também pode estar do lado do terror. Ela é bem chistosa. Aí o Julián. Eu queria dizer, retomando essa questão do Witz, que a nomeação não é outra coisa, afinal, senão a gargalhada daquele que entendeu. E isso não tem nada de sagrado. Tem-se a impressão de que há uma ideia de que a nomeação seria algo de sagrado, seria algo diferente do que realmente é. A nomeação nesse processo não é nada além de uma coisa da ordem do ok, entendi. É evidente que, quando não há absolutamente nada, não vejo como se possa avaliar se o xiste, o Witz, teve algum efeito. Aí a Alice. Mas há também a inscrição de um nome num papel. Aí a coisa... Você vê que o negócio é complicado, até eles mesmos não chegaram. Muito complicado. O que eu acho bacana é que a discussão deles, assim, eles vão discutindo do Mesile, então fala pelos cotovelos. Me lembra alguém que eu conheço. Eu também, me lembro alguém que eu conheço. Pois é, exatamente. Então, eu não falei me referindo a outras pessoas, estou falando... Nem eu. Então, Deixa eu ele contar uma fala coisa pra aqui. caramba. Deixa eu contar uma coisa engraçada aqui, já que está falando gargalhado. Estou propondo a Darlene dividir o hotel com ela lá em Puebla, né? Porque eu não fico sozinha em quarto de hotel. Aí, de comentar dos bastidores. Ih, mas vai ser brabo, quem é que vai falar mais? Então, o que eu queria dizer, porque eu comecei falando essa coisa que eles conversam, né? A conversa é sempre no sentido de incluir mais um elemento, questionar, mas a coisa anda, não fica empacada. E Não isso tem a última palavra, né? Horrível é esse muito negócio da legal, última isso, palavra. muito legal. A gente tem muito que aprender com esses caras, realmente. Gente, não é melhor a gente parar por aqui? Eu estou Pergunta. exausta. Eu Eu estou estou exausta exausta. de ontem, Tereza, eu fiquei super cansada. Pois é, emendou tudo. Eu não parei ainda. Eu tive Beijo, a beijo, minha obrigada. página às 10 horas. Tchau, Ai, gente. tchau.